Olá, pessoal. Com muita alegria que nós estamos aqui no nosso podcast da Viáguias. Hoje o papo é pandemia, a dor da solidão. O nosso convidado é o professor, o psicólogo, Paulo Domingo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Como vão vocês? Viáguias, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa solidão, né, Paulo? Vamos. Que nós percebemos assim, né? A pandemia, ela nos obrigou a ficar em casa. A gente percebe, infelizmente, até por pesquisas, né? As famílias, elas se uniram, mas infelizmente nós tivemos aí um grande índice, né? De separação. E aí, o que é a relação, né? Com isso, com a solidão? O que você traz aí, essa questão da dor, da solidão, enquanto nós deveríamos nos unir, de repente acontecer algo contrário? O que a solidão tem a ver com isso? Eu acredito que a solidão, ela está dentro de um processo, né? As pessoas, elas podem estar sós, elas podem ser sós, elas podem se sentir sós. Agora, a pandemia, ela acentuou muito algumas questões que entendo que são importantes a gente poder conversar hoje. Por exemplo, a pessoa que se sente só, vamos pegar um período antes de pandemia. Sim. A pessoa que se sente só, a pessoa que sente essa solidão dentro dela, por mais que ela esteja rodeada de pessoas, ela pode continuar se sentindo só, mesmo tendo alguém por perto. Ela pode ser, se a gente for pensar numa cidade como São Paulo, a gente pode pensar que ela seria uma anônima na multidão, sozinha, mesmo estando em volta de várias pessoas, né? Tendo várias pessoas junto dela, sejam essas pessoas conhecidas ou não, ela ainda pode sentir essa solidão dentro dela. Então a solidão, ela acompanha algumas pessoas elas se sentem dessa forma, e o processo, né, ou melhor dizendo, a pandemia, ela acentuou muito essa condição do estar só, do ficar só. Isso mesmo, acaba ficando obrigado a ficar dentro de casa, não é? Exatamente. E aí essa sensação de não poder ir para a rua, né, de não poder ir ao cinema, talvez isso tenha agravado essa questão de sentir-se só, né? Daí a questão da dor, né? Eu acredito muito, porque quando a gente está pensando agora nesse momento de pandemia, né, no momento inclusive em que a gente de verdade teve que ficar recluso, a gente não pôde sair, a gente teve um momento em que a cidade ela parecia uma cidade fantasma, né? Existem formas de você lidar com essa solidão, existem maneiras, até costumes que as pessoas têm de poder curtir o estar só. Tem vezes que as pessoas elas gostam de repente ir para o cinema sozinho. Sim. Tem gente que gosta de ir para o teatro, tem gente que gosta de ir para uma livraria, tem gente que gosta de passear pela rua. Enfim, existem várias e várias atividades, ir para o parque, fazer uma corrida, os exercícios. As pessoas elas têm até esse costume de, em algumas atividades ou durante alguns momentos do seu dia a dia, não terem nenhum problema em fazerem certas atividades sem mais ninguém, sozinhos. A questão a pandemia, ela trouxe a dura realidade onde tudo isso foi tirado, menos a solidão. E aí a pessoa ela permanece com a solidão que ela costumava dividir com o mundo ou com o cenário ou os cenários aos quais ela se incluía, e aí isso tudo de uma hora para outra é retirado e ela fica apenas dentro daquele mesmo cenário, da mesma casa, do mesmo quarto. Por isso que inclusive muitas pessoas acabavam mudando móveis de lugar, acabavam meio que tentando deixar o ambiente diferente para viver essa diferença, né? E isso traz também parte desse processo onde talvez
de alguma forma, ela entre em contato de uma forma mais direta com essa solidão que antes, né, era uma companheira, que antes era algo que convivia, né, que ela convivia, e agora não, agora passa a ser algo em que ela suporta. Então, ela convivia porque era tranquilo. Então, assim, eu vou passear no parque, eu vou ao cinema sozinha, eu vou tomar um sorvete. Mas agora não. Lembrando que estar sozinho não significa sentir solidão, né? Sim, exatamente. Então, a gente traz essa questão da dor justamente porque estar sozinho não necessariamente traga essa dor. A solidão é um sentimento mais doído que a gente entende. O que você acha disso? Eu acredito que a dor do estar só, a dor do perceber-se só, a dor dessa solidão que angustia em tantas situações, ela potencializa, na minha opinião, esses momentos que fazem com que, de repente, a gente precise buscar ter algum tipo de atividade, mesmo dentro daquele ambiente, mesmo dentro daquele cenário, para aliviar a dor, para aliviar essa solidão, para poder fazer com que o tempo ele venha passar. Não eram raras as situações, e isso, inclusive, a gente vivencia no dia a dia, mesmo nesse período onde as coisas parecem começar a estar mais flexíveis. Tudo a gente estava começando a fazer pelos aplicativos, né? E aí a gente tem, né, inclusive com reportagens, pesquisas que foram feitas, pessoas que consumiam, então começaram a consumir uma quantidade maior de álcool para poder aliviar a dor. Consumiam mais, comiam mais para poder aliviar a dor, né? Faziam algum tipo de atividade, tinham pessoas inclusive que deixavam, não tinham a preocupação de fazer atividades físicas com tanto afinco e depois acabaram meio que vendo a atividade física como uma saída para poder aliviar a dor. Então a dor ela também vem junto, talvez se a gente pode dizer, num pacote com essa solidão, que ela aumenta à medida em que você se sente mais só. E quanto mais só você se sente, mais dor você tem. E quanto mais dor você tem, mais você busca ter então algum tipo de atividade para tentar suprir isso, para aliviar. O ideal então é buscar atividades para aliviar essa dor, né? Sim, eu concordo. E todo tipo de atividade, né? Não só as atividades físicas, mas todo tipo de atividade que coloque a sua mente para funcionar. Desde você fazer uma palavra cruzada, por exemplo, até você, de repente, fazer aquela limpeza que tanto quer fazer no seu guarda-roupa, né? Aquela arrumação, começar a fazer coisas que antes a gente não tinha tempo. A questão do tempo, né? Que é tão relativa, ela também acaba se tornando uma amiga, né? Uma companheira, ou uma grande inimiga, sim, dependendo da forma na qual a pessoa lida com essa solidão. Então ela tem vários tipos de atividades que buscam fazer com que esse tempo também possa correr de uma forma que seja favorável a ela. É exatamente isso, a questão do tempo, né? Porque tem pessoas que elas acordam de madrugada, dá a impressão para sentir essa dor, né? É como se elas quisessem um tempo para a dor. Então, durante o dia, elas não tiveram tempo para sentir a dor, mas elas acordam de madrugada, olham para a dor e aí elas sofrem. O que é isso? O que o ser humano faz isso, Paulo? Você teria alguma explicação para a gente? Eu entendo, Catarina, que a questão até da insônia, vamos pegar como exemplo, né? Aí a questão da insônia, quer dizer, a pessoa ela até consegue realizar algumas atividades e tem ali a mente ocupada durante o dia, e vale aqui a gente dizer que durante esse período de pandemia, as pessoas que estavam trabalhando em home office estavam aí desempenhando atividades num período muito maior do que se desenvolveria se tivesse no seu trabalho, né, presencialmente. No espaço certo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente, de alguma forma, acaba também deixando fluir certas questões até para poder fazer com que esse tempo ele passe. Então, voltando a falar da insônia, que ela fica
né? Então esse tempo todo acordada durante o dia todo e ela não consegue desligar. Olha só, quando a gente fala do dormir, quando a gente fala do desligar, quando a gente fala do repouso, a gente tem um processo para fazer isso. Por mais que a gente não fique falando a respeito, a gente acaba mandando informações para o nosso cérebro quando a gente começa a ter atividades que são próprias, relativas ao nosso sono, relativas àquilo que a gente costuma fazer antes de deitar. A gente coloca o pijama, a gente escova os dentes, a gente arruma a cama, a gente de repente deixa o celular para despertar, né? A gente coloca ali, tem gente que já deixa as coisas meio que prontas para poder fazer o café no dia seguinte. Então a gente manda essas informações para o cérebro com o intuito de ele também dar uma resposta e dizer para a gente, olha, agora o seu corpo precisa acalmar, pode ficar tranquilo que você vai dormir, você vai relaxar. E o que acontece com as pessoas que têm sono? Elas não conseguem, por mais que elas tenham esse desejo, acaba acontecendo de ou não conseguirem dormir, ficam longos períodos de tempo sem dormir, ou eles acabam acordando no meio da noite por causa de uma descompensação que até a pandemia pode trazer, e aí a pessoa ela não consegue de jeito nenhum retomar o sono. E aí a gente tem um problema de duas naturezas. Lógico que primeiro a insônia, se isso for recorrente, tem pessoas que passam madrugadas e madrugadas sem conseguir dormir, né? E acabam prejudicando aquilo que teriam de atividades diárias. Certo. E durante o dia, aí vem o segundo problema, você não consegue ser aquilo que você tradicionalmente seria se você tivesse só noite de descanso, só noite de sono. O corpo, a mente estão cansadas, extremamente. Elas não desligaram. Exatamente, você fica mais, a pessoa geralmente ela fica mais agressiva, ela fica mais irritada, ela fica mais, às vezes até deixa algumas coisas acontecerem, não liga muito para certas situações, porque não tem tanta energia até para algumas discussões, algumas situações. Isso também faz com que as pessoas que comecem a ter esse tipo de comportamento, elas se isolem, elas se afastem, as pessoas começam a perceber esse tipo de comportamento e acabam de alguma forma não tendo tanto contato ou deixando essas pessoas meio que de lado e elas vão se isolando e a gente cai de novo no problema da solidão. É uma solidão que ela vai percorrer durante todo o dia, que ela vai se sentir só, não vão ter de repente tantos contatos, tantas possibilidades até de fazer algumas chamadas via internet. E também ela vai se sentir só à noite, que é o momento que ela entende que ela precisaria dormir, só que toda essa situação não permite que ela durma e ela acaba ainda remoendo por mais tempo o estar só, o ser só. Tem gente que faz café 3 horas da manhã para poder ter alguma coisa para fazer e a gente sabe que o café, por muitas vezes, é estimulante, né? Então, ela realmente não vai conseguir dormir, então ela fala, não, deixa já eu fazer. Aí entra em uma roda, né? Exatamente, começa a virar um ciclo. Começa a virar um ciclo, né? A solidão, exatamente, a solidão ela começa a fazer parte. A solidão ela começa a ser algo que vai fazer companhia para ela. E às vezes nem percebe, né? Então pode vir com o nome de ansiedade, não é? Pode vir com outros nomes, mas será que a origem não é essa questão de sentir só a ponto de sentir dor, de não usar o tempo e espaço correto para fazer as ações? Quando a pessoa geralmente ela percebe isso, é porque ela já está tomada de situações que aí meio que parece que dá as coisas elas parecem que passam todas ali na frente dela e ela entende isso, né? Mas até ela perceber isso, ela já perdeu muita coisa, né? Ela já perdeu o contato que ela tinha, ou o pouco contato que ela poderia ter no momento de pandemia com as pessoas. Ela já não consegue mais ter o momento de relação com ela mesma, porque aquela questão da gente ter condições de se relacionar com si,
né? Você ter, por exemplo, fazer um prato de comida daquilo que você gosta e você ver um programa de TV, você tomar uma bebida que te agrada, você ver uma série. Passar tempo com você mesmo. Você, né? Se curtir. Se curtir. Você se curtir é tão gostoso. Eu, por exemplo, gosto de tocar violão. De vez em quando eu pego o meu violão e às vezes eu estou sozinho em casa. Eu pego meu violão e fico lá dedilhando, eu fico tocando, eu fico vendo as músicas, eu passo uma música na internet, eu gravo, eu tento fazer segunda voz de uma coisa, sai horrível, eu dou risada. Mas é legal porque você começa a ter essa brincadeira de você com você mesmo. Você se permite isso. Vencer a solidão, então, é gostar de ficar comigo mesmo? Vencer a solidão é a gente poder saber que existe momento para tudo. Até da gente se sentir só, porque dentro das nossas maiores decisões, ou diante das nossas maiores decisões, a gente pode ouvir tantas e tantas pessoas, mas a decisão vai ser única, sua. Você vai tomar ela sozinho. Pode ouvir várias opiniões, pode ouvir várias pessoas, você pode consultar tantas outras, mas as suas maiores decisões elas são tomadas quando você está sozinho. Então é importante você ter esse momento só, né? Agora, o que você faz com ele, ou quanto aquilo atinge você negativamente, que pode passar a ser um problema. Então o problema é assim, você gosta de ficar com você? Não. Né? Você gosta de se curtir? Aí fica essa pergunta. Você gosta de se curtir, assim, de ouvir seu pensamento, discutir com você mesmo? Gosto. Porque você trouxe essa necessidade das decisões, quem toma sou eu. Exatamente. Né? Mas eu preciso me conhecer, para saber as escolhas que eu devo fazer. Com certeza. Eu só consigo entender o outro se eu me conheço. Eu só consigo reconhecer aquilo que o outro tem, aquilo que o outro pode me dar, se eu me permito me conhecer, se eu sei quem eu sou, se eu tenho essa relação direta comigo mesmo, que faz com que eu possa entender que o outro só dá aquilo que ele pode, o outro só oferece aquilo que ele tem. E se ele está oferecendo para mim, vale a pena eu poder receber de bom grado e agradecer e me relacionar também, dar aquilo que eu posso para o outro. Eu acho que a palavra relacionamento, ela contrapõe justamente a questão da solidão. Sim, com certeza. Eu acho que a gente chega em um ponto maravilhoso aqui, porque assim, o relacionamento ele vai acabar com a solidão. Mas primeiro eu preciso me relacionar comigo mesmo. Né? Se eu não tenho esse amor comigo, se eu não me relaciono, se de repente eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de me ver, eu não gosto de pensar, né? Eu prefiro sempre ouvir a voz do outro, então a questão do relacionamento já está frágil, porque começa comigo e depois o outro. Você não cria vínculos, né? A gente não consegue, se você não cria um vínculo consigo mesmo, você não consegue estabelecer vínculos com outros, você não consegue entender o quanto o outro ele tem para te oferecer. A relação, ela fica uma relação meio que como se fosse algo que, sabe aquela pessoa que chega e que logo está querendo ir embora? Sim. Aquela pessoa que de repente você sente que quando está ali, quando está conversando, parece vazio, parece que não preenche, parece que não tem. Então, é mais ou menos assim, a pessoa que ela não consegue relacionar consigo mesma, ela tem uma dificuldade de poder se relacionar com o outro e nessa relação as coisas elas ficam mornas, elas ficam rasas, elas ficam frágeis. E aí, no menor momento em que a gente consegue se dar conta, aquilo ou deixou de existir porque nós mesmos vamos buscar alguma outra coisa para fazer, ou aquela pessoa ela acaba não conseguindo contribuir com aquilo que a gente também está oferecendo e de alguma forma aquilo vai se perdendo, vai se diluindo no caminho e a gente acaba deixando de ter um certo contato, deixando de ter aquela aproximação. Você acaba deixando de criar laços, vínculos com de repente pessoas, né, que seriam interessantes na sua vida, né, para o seu crescimento, não é verdade? Com certeza. Assim, a ideia da solidão, do relacionamento é justamente isso, né? Eu preciso primeiro me relacionar bem, porque a relação com o outro depende disso. Sim, com certeza. Me relacionar comigo para poder
ter a possibilidade de me relacionar com o outro. Porque se eu não me amo, né, eu não consigo amar o outro. Eu dou aquilo que eu tenho, você falou aí bem rapidamente, assim, o que eu tenho para oferecer para o outro? É dentro desse relacionamento que vai existir. Sim. Porque senão eu vou sempre me sentir sozinho e culpar o outro. Né? Porque isso é muito comum, então eu culpo o outro. Eu estou sozinha por causa disso, de fulano, de ciclano, né? Não, e você? O que você fez para chegar nesse espaço, nesse tempo, exatamente como você está hoje? E essa questão da culpa é bem legal, né? Que você está colocando, porque a culpa em si é justamente eu colocar aquilo que eu não consigo lidar comigo mesmo, não está bem em mim, no outro. Eu transfiro para o outro essa culpa, porque ou eu não consigo entender que parte daquela situação é uma questão que também partiu de mim, ou seja, eu acabo sendo culpado também em relação a isso, ou eu não consigo entender aquilo que o outro está me dando, então eu exijo talvez do outro muito mais do que ele pode ou queira me dar. Né? Eu acabo meio que estabelecendo algum tipo de situação ilimitada para me satisfazer. E aí deixa de ser relação, né? Passa a ser algo necessariamente egoísta, né? Aquela relação do só vem a nós, né? Vem a nós e eu dou o quê? Não, eu não preciso dar nada porque eu estou precisando muito disso, daquilo. E não dá para ser assim. Então, perfeito a sua fala, porque assim, voltou naquela pergunta inicial, a questão dos casais que acabaram se separando, né? E o que acontece? Essa questão do eu quero. Uhum. O que você está me proporcionando. Em nenhum momento eu penso, o que eu estou te dando? O que eu ofereço para você? Exatamente. Essa própria sociedade egoísta, né? De que eu preciso me satisfazer, né? Eu tenho que me satisfazer. Exato. E aí você fica em 22º plano, não sei exatamente qual o número que seja, mas o primeiro sou eu, o segundo sou eu, o terceiro sou eu. E aí eu não abro mão, também eu gosto do verbo ceder, as pessoas não cedem. E aí, não existindo relacionamento, logo eu vou cair na solidão. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou bem, mas ela sabe exatamente, como você também disse no início, eu estou lá com os amigos, está tudo lindo. Mas aí eu chego em casa e eu percebo que não está bem. É aí que eu consigo perceber que eu estou com um problema em relação à solidão. E eu preciso buscar ajuda. Né? Porque a ideia aqui justamente é mostrar, bom, em que nível eu estou? Será que o meu relacionamento comigo mesmo é suficiente para que eu tenha relacionamentos com os outros? Porque se eu percebo que esse relacionamento, ele cada dia fica mais fragilizado, a tendência é me tornar o quê? Uma pessoa solitária, né? E logo a solidão pode doer. Diferente de quando eu aprendo a me relacionar comigo mesmo, com o outro, independe se eu estou sozinha, qual a relação disso, mas eu sei que eu tenho relacionamentos. Né? Eu construo relacionamentos com pessoas. E aí solidão nem passa pela minha cabeça, porque, né, mesmo que você more sozinho, mas você tem relacionamentos. Isso. Eu acredito que a solidão é a falta desse relacionamento. Ou estou errada? Não, eu concordo plenamente. Né? Aquilo que a gente, voltando realmente lá para o início, o estar só não quer dizer ser só. Eu preciso estar só também comigo mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que não tenha ninguém. Não, né? Eu tenho sim outras pessoas, eu me relaciono e eu sei me relacionar com elas. Quando você fala, né, da questão do casamento, a questão inclusive de tantas e tantas situações que a gente acabou vendo em reportagens, né? Do fim de relacionamentos, casamentos que terminaram durante o período de pandemia, a questão do ceder. Né? O ceder, ele é muito importante, porque o ceder, ele não é um acordo. O ceder, ele é um deixar de fazer. Você cede e você deixa de fazer aquilo porque você ama a outra pessoa e você dá espaço para aquela pessoa. Você cede o espaço, então, a ela, para que ela possa atuar dentro daquele espaço que você deixou. E uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de espaço, e eu vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui.
Você está sentada na sua cadeira, no seu lugar, eu estou sentado na minha cadeira, no meu lugar. Existe um espaço entre nós. Sim. Esse espaço que existe aqui, ele é um espaço chamado espaço potencial, porque é justamente onde as coisas elas acontecem. O nosso olhar e a nossa relação, a nossa entrevista e esse momento que está acontecendo, ele acontece justamente aqui. Porque você não invade o meu espaço e eu não invado o seu. A gente se permite. No casamento, a mesma coisa. Se a pessoa ela não entende que precisa dar espaço ao outro, e se o outro não entende que precisa ceder espaço tantas e tantas vezes, ao invés de se ter uma relação, começa a se ter uma disputa. E aí a disputa ela é prejudicial para ambos, porque ambos perdem. Essa disputa, ela traz solidão. Essa disputa, ela traz desavença. Essa disputa, ela cala as vozes. Calam-se pensamentos daquilo que se poderia fazer, para que se comece a ter, então, pensamentos daquilo que eu posso fazer para mim. E a outra pessoa também vai buscar pensar naquilo que ela pode fazer para ela. Além do egoísmo instaurado, a gente tem também o processo de solidão. Se a gente não ficar esperto com isso e não saber, né, assim, a gente precisar deixar muitas coisas de lado. Sabe essa coisa? Vamos deixar para lá isso? Né? Mas exatamente, mas você está certo, você está errado, não importa. Né? Vamos pedir uma comida japonesa, a gente come a comida japonesa aqui em família e está tudo certo, a gente conversa, a gente vê um filme, a gente faz aquilo. Mas a comida japonesa, inclusive eu acho que o comer, né, o filme, a série, a novela, o que quer que seja, é uma desculpa para a gente estar perto de quem a gente ama. Né? Essas situações, elas são desculpas para que a gente possa se relacionar e conviver com as pessoas que a gente quer bem. Se a gente buscar ter isso em mente, e começar a praticar quando você fala do amor, porque isso é amor, né? Isso é amor. Praticar isso como uma forma em que a gente entenda que é verdadeira, é real e é gratuita, aí a gente começa a se livrar de questões que possam trazer uma solidão muito grande para a gente e possam de repente virar mais uma amargura para a gente ter que engolir dentro de tantas coisas que a gente já tem que resolver. Né? Então, o processo eu entendo que seja mais ou menos por aí. E volta a palavra relacionamento de novo. Sem né? dúvida. Eu preciso aprender a me relacionar com o meu amor. Né? Assim, para isso eu preciso ceder, né? E eu preciso entender esse espaço dele também, e não invadir o espaço dele. E aí quem ama realmente consegue ver todas essas questões, né, que precisam ser trabalhadas. Né? Todo relacionamento precisa ser alimentado. Sem não é dúvida. verdade? Sem dúvida. Porque também eu não posso esquecer. Você traz o egoísmo de novo e o egoísmo faz isso. De repente eu me torno tão egoísta que eu não enxergo o meu outro, né? Esse relacionamento. Então, e o egoísmo ele vai quebrar qualquer tipo de relacionamento. Porque eu não sei se eu estou errada, mas o egoísta ele vai achar que é sempre o lado dele. Então, que relacionamento que vai existir se eu só penso no meu lado? O relacionamento tem que ser pensado, né, nos dois lados. Exatamente. O egoísta ele vai querer aquilo para ele. Ele vai querer saber o que o outro pode dar para ele. Mas ele nunca vai querer dar o pouco que ele tem dele para o outro. Né? Ele sempre vai querer receber, e chega uma hora que as pessoas elas se cansam só de se doar e chega uma hora que você não tem mais o que doar. Chega uma hora que esgota-se. Isso precisa ser renovado, isso precisa ser reconquistado, isso precisa ser falado, ser revisto, precisa-se ter ideias daquilo que a gente pode buscar de novo, para que essas doações, mesmo que repetidas de alguma forma, elas venham em momentos tão distintos, tão diferentes, que
que essa novidade acaba marcando de uma forma diferente. E se a gente marca positivamente as pessoas e tem condições de, nesse doar, fazer com que tudo possa ser renovado numa constante dentro desse amor, a gente consegue levar talvez aí a vida, inclusive, de uma forma muito mais tranquila, a gente se cobrando menos de tantas coisas e exigindo menos de nós para que a gente também não exija tanto dos outros. Parece um alimento, assim, se você... Eu preciso saber alimentar na medida certa, né? Isso. Então, isso muitas vezes a gente pensa que a gente não aprende, né? Mas na verdade a gente consegue aprender, né? A ser menos egoísta, né? Aprende a ter relacionamentos mais concretos, né? A respeitar o outro. Nós sabemos que isso é possível de aprender. Com certeza. Não é? E é um processo, né? É um processo. Quando a gente fala desse alimentar, tudo aquilo que a gente come demais não faz bem. Se a gente bebe água demais, não faz bem. Tudo que a gente tem de uma forma descompassada, de alguma maneira vai acabar meio que sendo demais mesmo, vai destoar daquilo que você precisa. Não é nem o que você quer, é aquilo que você precisa. E às vezes a gente tenta se enganar, tenta manipular a situação para que a gente se contente com aquilo que a gente quer. E a gente vai deixando de lado aquilo que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa dói. Às vezes o que a gente precisa é amargo. Às vezes o que a gente precisa, num primeiro momento, nem é tão gostoso, nem é tão bom. Mas isso não quer dizer que não faça bem. Isso quer dizer que eu preciso de algo que me coloque em uma situação onde eu entenda qual é o meu papel naquela relação, naquele momento, para que eu tenha condições também de dar para o outro aquilo que o outro precisa. Nem sempre a gente consegue dar aquilo que o outro quer, mas é importante a gente saber que existe uma necessidade da gente dar o que o outro precisa. É importante estar atento a isso. Mas para isso eu preciso me conhecer. Sem dúvida. Né? O autoconhecimento. Se você não se conhece, você não tem referência. Aí você não sabe o que você quer, aí você vai beber demais, vai comer demais, né? Nesse sentido de equilíbrio. Né? Então a gente pode também dizer que a solidão é essa questão mesmo, né? A falta do equilíbrio. Também. Né? Porque o que vai faltar o equilíbrio aí quando eu chego na solidão? Faltou equilíbrio do quê, por exemplo? Quando a gente chega na solidão, podem ter faltado tantas coisas e eu posso ter tanta dificuldade de entender o que falta que eu só consigo enxergar aquilo que me sobra. Olha o desequilíbrio. Total. Né? E aí eu também, para eu poder conhecer o outro e eu permitir que o outro se mostre para mim, eu também tenho que estar aberto a isso. Eu também tenho que estar aberto a me frustrar. As pessoas que amam a gente e as pessoas que nós amamos, elas vão de alguma forma frustrar a gente, porque elas não são perfeitas. É verdade. E essa natureza da relação, ela é esperada. A gente vai aprender a sustentar a relação e a suportar aquela relação à medida em que a gente se permite se aprofundar nela. E esse aprofundamento, ele vem com as decepções. As pessoas decepcionam a gente. Nós decepcionamos outras pessoas. E isso é algo que vai acontecer fatalmente nas relações. A gente não gosta, mas faz a gente crescer. É aquela coisa do remédio que é amargo, mas se a gente precisa. Não que a gente necessariamente tenha um tempo certo para que isso aconteça, mas quando a gente se permite, quando a gente se abre a essa relação e quando a gente decide que aquilo não vai ser motivo para que eu esteja ou me sinta só, eu acabo
tendo condições de lidar melhor com essa frustração, com essa situação, enfim, com aquilo que acaba deixando a minha relação, de certa forma, com um grande abalo, com uma grande crise. E aí a gente volta a falar da solidão, porque é na solidão que você toma as suas melhores decisões ou as suas maiores decisões. É na crise, é no momento em que você está necessariamente com você mesmo. Se você conhece aquilo que o outro te dá, se você conhece e reconhece aquilo que você é, e você entende o cenário no qual as situações ocorreram e você está disposto a continuar, você decide. Mas é você que decide, o outro não decide por você. Depende de como você vê essa dor, né? Sim. Então você só vai tomar as decisões certas se você compreender essa dor. Sim. Há pessoas que vão se jogar totalmente na dor e vão ficar inertes, Sim. verdade? Sim. Mas tem outros que com a dor eles vão se sobressair e buscar um outro equilíbrio. Sim, né? exatamente. E como nós sabemos que esse podcast, né, ele é voltado aqui para a educação. Sem dúvida. Né? E a gente vai levar então toda essa problemática de relacionamento, de solidão, para o contexto escolar. Legal. Como que fica isso quando a gente olha para professor, para aluno, para a gestão de escola? Quando a gente olha lá para o contexto escolar, o que você tem aí para trazer, para contribuir aí com o nosso canal, para falar da educação? Olha, eu tenho assim uma situação bastante importante que eu estou inclusive vivenciando em relação à questão educacional. Né? Primeiro que eu entendo que a escola ela não tem o nome de escola por acaso. Né? A escola ela ensina em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Né? De todas as formas possíveis e imagináveis, a gente acaba tendo ensinamentos na escola. E a gente está reabrindo, né? Como a gente já chegou a falar, nós estamos agora num período de flexibilização dessa pandemia. Ainda estamos em pandemia, sim, precisamos ter os cuidados, usar máscara, álcool em gel, etc. Mas nós temos já também a vacina. E a vacina, que é talvez esse remédio que a gente fala, ela permite o recomeço. Ela permite que você possa ter condições de voltar a ter contato com o que antes, de repente, né, era algo tão comum, era algo tão do dia a dia. Voltar a se relacionar. Isso, exatamente. Eu entendo que o contexto escolar, ele está voltando a se relacionar. E como que é isso? Como que está? Então, voltar a se relacionar no contexto escolar é um reaprender. É um reaprender, porque, veja, nós ficamos praticamente 2 anos sem ter contato nenhum com aquilo que a gente teria de cotidiano de escola. E aí, isso foi tirado da gente, né, de uma hora para outra. Né? Nós não tivemos opção, foi tirado da gente. E isso é algo que machuca de alguma forma. A dor, né? Essa dor, né? Porque muitos professores, inclusive, acabaram se sentindo mal com isso tudo. Acabaram entrando em processos até de depressão, sim, por conta disso. E agora, tendo a oportunidade de ter esse recomeço, é um aprendizado para todo mundo, porque nós vemos que os tipos de relações, de contatos, de dia a dia que a gente tem, tanto dos alunos na escola, como de professores, parte de gestão, é diferente daquilo que a gente tinha quando isso foi tirado de uma hora para outra da gente. Eu percebo, por exemplo, vou dar um exemplo da onde eu estou, na escola onde eu estou, né? Uma euforia muito grande das crianças, dos estudantes, mas é uma euforia onde a gente percebe assim, a alegria de poder estar, mas uma certa, aquele sorriso meio perdido de ainda não saber o que fazer, porque é tanta coisa que quer aproveitar
que não sabe por onde. Isso, e aí tem a ideia do desequilíbrio, Sim. da falta de limite, né? Sim. E aí fica um contexto complicado. É como você disse no início, nós estamos reaprendendo, né? Isso, exatamente. Esse recomeço requer olhar para todos os lados, né? Todos, inclusive para si. Sim. Inclusive para si. Partindo de si, né, como que esse recomeçar ele vai acontecer? Existe, é lógico que uma intencionalidade naquilo que acontece na escola, e os professores eles têm esse objetivo do o porquê e o que eles devem fazer na escola muito claros. Sim. Mas as coisas elas estão começando ainda a serem ajeitadas. Certo. As coisas, parece que as pessoas elas ainda estão pisando em ovos. Tem algumas questões que a gente consegue dar conta de que algumas pessoas elas ainda estão meio barganhando essa questão da volta, aonde elas não acreditam muito que isso de repente vai durar o ano todo. Estão naquela coisa meio que na marcha lenta ainda, estão muito devagar, estão desconfiados. Existem essas pessoas ainda que têm essa desconfiança muito grande, né? Mas deveria aproveitar o momento. Sim. Sim, de repente pode acontecer e voltarmos, mas a questão é o agora. Isso, exatamente. O agora eu preciso fazer bem feito, né? Exatamente. Agora eu estou aqui conversando com você, então agora Isso. eu preciso estar de fato com você, falando com você. Isso é importante, Sim. porque você disse no início, fica uma relação de que aí eu não discuto direito, né? Você está falando comigo, eu estou pensando outra coisa, será que eu vou voltar para casa, isso aqui vai acabar? Não, você tem que viver esse momento, que é algo que você trouxe na sua fala também, a questão do tempo e do espaço. E é o estar inteiro. O estar inteiro. Estar inteiro ali, saber que você tem aquele... Eu acho tão bonita a palavra presente, porque não é acaso ser presente, né? Você tem aquele presente para viver, então viva o presente. Viva o presente, saiba aproveitar esse presente, aprenda com o presente, troque com aqueles que você conseguir trocar, ensine tantos outros, tantas coisas que você de repente consegue ensinar, se permita, né? Mas algumas pessoas elas ainda são meio ressabiadas. A gente vê que bem passo de tartaruga, as coisas elas ainda estão meio que tateando essa questão da volta, né? Então, eu acho interessante, eu acho importante isso, acho legal a gente ter contato com todas essas realidades, porque isso também dá conta para a gente de que a pandemia, né, mesmo a gente estando já mais fora do que dentro dela, né, as pessoas elas lidaram de formas muito diferentes com isso. As pessoas elas ficaram marcadas de formas bastante distintas em relação a isso tudo. E tem pessoas que não conseguem reagir de outra forma. Tem pessoas que só conseguem ter algum tipo de reação tímida em relação a tudo aquilo, né? Talvez seja aquilo que ela consiga me dar. Eu vou acolher. Eu vou acolher. Mas que a gente pode e deve dar oportunidade para que isso cresça, para que isso ganhe volume, para que esses comportamentos eles possam ser mais seguros, né, daqui para frente, e que isso possa ser também sinônimo de aproveita a sua vida, porque você tem ainda muita coisa para aproveitar. Eu tenho certeza que também depende de alguma forma de nós, né, aquilo que a gente consegue fazer também para poder ter até uma certa referência daquilo que seria legal, que seria permitido, né, dentro dessas possibilidades que a gente está começando a retornar aí. Isso, e eu preciso reconhecer as minhas necessidades, né, Sim. Paulo? Porque às vezes assim, eu não estou conseguindo voltar como eu gostaria. Então eu preciso buscar ajuda de alguma maneira, né? Sim. Aprender a me relacionar, aprender a crescer, aprender a me conhecer. Então aqui fica mesmo a dica de busca ajuda.
Se você realmente está com dificuldade de se conhecer, busque ajuda. A gente não consegue nada sozinho. Isso, né? perfeito. Nós não conseguimos nada sozinho. Para a gente nascer, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas que estejam ali. A gente precisa de uma mãe. E quando a gente se vai, independente de qual seja a religião ou o processo que tem de sepultamento, você não vai sozinho. As pessoas te carregam, independente de ser uma cremação, de ser um enterro tradicional. Você precisou de alguém. Você sempre vai precisar do outro. Sim. A sua vida toda e depois dela também, para que se respeite aquilo que você foi. Então, se a gente se permitir, e aqui eu vou falar para você, permita-se se abrir para o novo e para o outro, porque é importante a gente poder ter contato com o outro. Acho que fecha o nosso bate-papo, né, Paulo? A questão do relacionamento mesmo. Então, acredito, né, que essa dor da solidão, ela realmente pode ser sanada quando existe o relacionamento. Sim. Primeiro comigo, para depois ser com o outro. Exatamente. Então, assim, e precisando, busque ajuda. Com certeza. Por isso, o autoconhecimento. Eu tenho que identificar em mim as minhas necessidades. Sim. Então, eu vou buscar ajuda. É o que você disse, permita-se ser feliz. Com certeza, é importante. Acho que é o que nós vamos deixar aqui mesmo, né, Paulo? Exatamente. Então, assim, seja feliz, busque ser feliz. Porque o que você vai deixar nessa vida aqui, né? Qual o seu legado, Qual né? o seu O legado? que você vai deixar, qual a marca que você Qual vai a deixar. marca? Isso mesmo. E é maravilhoso porque no primeiro podcast, eu e a Roberta, nós falamos justamente dessa marca, né? Que marca você deixa? Então, e hoje de novo, por quê? Porque nós somos pessoas, seres que realmente marcamos as outras pessoas. Então, como você com certeza me marcou já, muito obrigada. Veagas agradece a participação do Paulo, muito obrigada. Eu que Paulo. agradeço a oportunidade. Eu acredito aí que vai ser importantíssimo. Deixe os comentários aí, por favor. A gente vai responder. Entre em contato com a Veagas também, pelo nosso e-mail, né, pelo nosso celular. E é importante esse contato. E precisando de ajuda, com certeza, a Veagas ela foi criada com essa intenção, viu, Paulo? Inclusive, ela nasce na pandemia. Olha só. Por quê? Porque nós percebemos o quanto nós precisamos do outro. Sim. E o quanto o outro me ensina a ser melhor. Sem dúvida. É daí que nasce Veagas. Nessa troca. Nessa troca. Que legal. Então, gente, muito obrigada. Obrigado, galera. E no canal da Veagas, se inscrevam para que a gente possa estar sempre em contato, possa assistir os vídeos. E agradecemos a todos vocês por assistir mais esse vídeo aqui. Muito obrigado. Dê o seu joinha lá no canal. E muito obrigada, gente. Tchau, galera. Foi um prazer. Obrigado, oportunidade. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.